pastor Jair está falando aqui, é o que Deus testifica todos os dias no meu coração. Levar o evangelho, né, a toda criatura. A semana passada, lá na minha casa, quando eu abri o portão, uma vizinha, ela me chamou, vem cá, rapidinho. E quando eu entrei na casa dela, ela começou a chorar, né? Me contou a situação que ela estava vivendo e depois ela disse assim, pelo amor de Deus, quando for para a igreja, me leve. Me chame para ir para a igreja com você. Né? E Deus já tinha, assim, colocado no meu coração para orar pelos meus vizinhos. E ainda na semana retrasada, eu estava em casa fazendo as coisas e começou assim a vir palavras na minha mente, começou a vir palavras sem parar, vindo palavras da Bíblia, eu lembrando de versículos, lembrando. E foi tão forte que eu tive que parar o que eu estava fazendo para orar. Eu parei e fui orar. E depois que eu orei, eu senti no meu coração, assim, como se Deus tivesse falado para mim, agora vá e fale de mim. Vá falar de mim. É como se Deus tivesse assim, dito, abra a tua porta, sai aí, que você vai achar alguém para falar de mim para ele. E aí, eu saí. Eu abri o portão e saí. E aí eu fui andando, e quando eu cheguei na casa do meu sobrinho, aí a esposa dele falou assim, Zane, vem cá. Uma amiga minha acabou de ganhar neném. Eu, que bom, eu nem conhecia a amiga dela, né? Mas que bom. Aí ela, você não está entendendo. Ela ganhou neném em casa. Ela acabou de ganhar neném, me mostrou no celular. Ela tá lá com o bebê dela do lado. Acabou de ganhar neném em casa, não deu tempo, ela saíram para chamar ajuda e deixou ela sozinha. Quando voltaram, ela estava com o bebê do lado. E a ajuda ainda não chegou. E ligaram para a SAMU para poder vir. Ela está esperando em casa a SAMU para levar ela para o hospital. E ela estava assim, surpresa com aquilo que estava acontecendo, né? E aí eu disse assim, glória a Deus por isso. Porque, irmãos, nos hospitais, para fazer um parto, precisa de quantas pessoas? Tem que estar uma UTI, tem que ter disponibilizado uma UTI, né? Mesmo que o parto seja normal, mas tem que estar lá. A UTI preparada, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tem que ter médico, o médico tem que estar lá, mesmo não sendo ele que faça o parto, seja uma enfermeira, mas ele tem que estar presente, né, no hospital. Tem que ter enfermeiros, tem que ter pediatra, né? E ela ganhou neném sem ninguém. Aí eu disse para ela, Carol, se o Senhor não edificar, em vão vigia o que edifica, né? Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Né? Não precisou de ninguém, não precisou de especialista nenhum. E ela teve o neném e estava dando risada no celular, conversando com ela. Eu ganhei neném. Tava bem. E aí ela perguntou, e o neném, cadê? Tá aqui do meu lado. Aí mostrou e tava ela mesma enviando as fotos do celular dela. E tava bem lá, sorrindo, esperando o SAMU chegar para levar ela para cortar o umbigo do bebê, né? E eu falei, Carol, olha só a glória de Deus. Não precisou de médico, não precisou de ninguém. O Senhor estava com ela. Ela falou de fato, Zane, porque ela é afastada do caminho do Senhor. E agora eu vou enviar para ela essa mensagem, né? Eu vou enviar, e ela estava dizendo, Carol, foi a glória de Deus. Eu acabei de ganhar neném sozinha, né? E eu estou esperando ainda a SAMU chegar. Então a glória de Deus é tremenda, irmãos. Ela precisava, aquela menina que era afastada dos caminhos do Senhor, precisava naquele dia ouvir a palavra do Senhor. E eu nem sabia para quem iria falar. E aí continuei, voltei para casa, orei de novo, glorifiquei a Deus. Daqui a pouco bate mais uma pessoa lá em casa. E aí falou assim, tá difícil. Aí o que tá difícil? Aí disse assim, a vida tá difícil. Tá muito difícil viver a vida. Eu tô chegando de um limite que eu não sei mais nem o que é que eu vou fazer. Aí eu contei a situação de uma pessoa que eu conhecia para essa pessoa e disse, olha o que acontece com as pessoas
que não tem Deus no coração. E aí comecei a falar de Jesus para essa pessoa. E ela saiu de lá edificada para a glória de Deus. Então, irmão, o que eu quero dizer para isso? E logo a semana passada, como eu contei para os irmãos, aconteceu isso de eu abrir o portão e uma vizinha que não é crente me chamar e pedir, por favor, pelo amor de Deus, quando for para a igreja, me chame porque eu preciso ir para a igreja, eu preciso de Jesus. Né? Então, o que eu quero passar para os irmãos com isso, né? Que o pastor Jair também acabou de dizer. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo de Deus e temos que estar atentos à voz do Senhor Jesus. Buscar o Senhor todos os dias. Senhor, eu sou tua serva, eu preciso levar a tua palavra. Tudo aquilo que eu aprendi, eu preciso levar adiante. E esse trabalho, eu creio que é no coração do Senhor. Como na sexta-feira eu disse, eu creio que com certeza é no coração, vem direto do coração de Deus. Esse trabalho de culto nos lares, porque as pessoas que estão dos lados, as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão ali ouvindo os louvores, né? Estão ali ouvindo a palavra do Senhor. Então é um trabalho assim direto do coração do Senhor e nós precisamos estar fazendo, dando continuidade a essa obra, né, maravilhosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos deixar só para nós mesmos, né? E testificou com a mensagem também. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 24. Sei que os irmãos já ouviram tudo. Hoje já ouviram muito sobre esse capítulo. O capítulo 24 de Mateus, que fala sobre os finais dos tempos. Amém? Amém. Jesus diz assim: Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregaram para serem perseguidos. Eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então, irmãos, o que eu vi aqui nesse instante, aquela glória maravilhosa, gostosa, né? Não tem nada comparado, nada é comparável a esse momento maravilhoso do Espírito Santo de Deus, né? De receber e sentir essa gostosa presença do Espírito Santo de Deus e saber que Deus está ali falando e olhando para os seus, olhando para nós, olhando para nossas vidas, as nossas situações, que não tem sido muito fácil, né? Não tem sido de jeito nenhum, não tem sido fácil. Tem sido muito difícil.
Então, são essas dores, né? Esses princípios das dores. São essas coisas que estão acontecendo, que estão nos abalando. De ligar a televisão e já ver uma tragédia. Em nossa casa, às vezes um filho, às vezes nós mesmos, né? Sofrendo as tribulações dos últimos tempos. Mas ele disse, não tenham medo. Quem crê? Amém. Eu creio no Senhor Jesus. E não tenham medo. Não tenham medo. Eu queria pedir aos irmãos que olhassem um para o outro. Não precisa falar nada, só olhar para quem está do seu lado. Mas olha assim nos olhos do seu irmão. Mais um pouquinho de tempo. Pode olhar para o seu irmão que está do seu lado. Olhe nos olhos do teu irmão. Ame, irmão. Ame aquele que está do seu lado. Ame o seu irmão. Olhe mais para os seus irmãos. Tenham mais comunhão. Vamos ter mais comunhão um com os outros. Quanto tempo eu não tinha visto Isaac? E eu te peço perdão, Isaac. Porque estou aqui toda semana, às vezes de 15 em 15, e não fui ver Isaac. Mas nós, irmãos, devemos olhar um para o outro e amar e nos dar força. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou. E ao seu companheiro ele disse, esforça-te. Porque estamos vivendo situações dos finais dos tempos. Mas nós somos irmãos. Nós temos um ao outro. Jesus disse, creia, não tenha medo. Mas às vezes vem aquela falta de fé, aquele medo, aquele pavor repentino. Mas o Senhor ele está do nosso lado. Eu creio que Ele está do nosso lado. Em todo tempo Ele está do nosso lado. Mas Ele disse, um ao outro ajudai. Então eu preciso dos meus irmãos. E um precisa do outro. Mas o que é que nós estamos vendo no final de tempos também? A comunicação, o meio de comunicação, né? O celular, que hoje dá toda a liberdade do mundo para você estar ali conversando até com um amigo que está lá no Japão e esquece do seu irmão, que às vezes está passando por um momento difícil, por uma situação difícil. O seu vizinho do lado que nem conhece a Jesus. Eu estava falando com meu esposo semana passada. Eu não admito nós sermos crentes e o nosso vizinho nem sequer ouvir, nunca ter ido em uma igreja. Eu moro há quantos anos aqui e o meu vizinho não é crente. Eu nunca fui falar do amor de Cristo para o meu vizinho. Precisou bater na minha porta e dizer, pelo amor de Deus? Precisou o meu vizinho dizer, pelo amor de Deus, me leve? Não seria ao contrário? Não era eu para ir lá e dizer, pelo amor de Deus, vá, venha comigo? Precisou ele clamar. Precisou ele me chamar. Onde estava o meu amor pelo próximo? Nós estamos vivendo essa situação, esse fim. Todos nós sabemos que estamos vivendo esse fim, que já chegou tudo isso. Ele disse, então virá o fim. Está aí a porta. Não sabemos o dia e nem a hora. Só não sabemos isso, o dia e nem a hora. Mas sabemos que já estamos vivendo a era final do fim. E precisamos ter força, amar um ao outro, se preocupar um com o outro. Aí a gente chega na sala, eu canso de falar com minhas filhas, meu Deus, uma de um lado, outra do outro. Uma assistindo televisão e a outra no celular, dispersa. Né? Mas é jovem, a gente tem que estar alertando, ensinando. Está chegando o fim, nós precisamos orar, nós precisamos gastar o nosso pouco tempo, um pouquinho, para Jesus. Irmãos, eu sei que a dificuldade está muita, está grande demais, mas nós trabalhamos, né, três vilões que nos impedem de ter comunhão com Deus. O nosso trabalho, corrido, cansativo o dia todo. Quando não é trabalho, é escola, é faculdade,
Não é, jovens? Aí chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, ligar a televisão e depois pegar o celular, aí senta no sofá. Ali a gente vai assistir a programação que a gente quer, olhar as mensagens, enviar mensagens, ver o que foi que aconteceu durante o dia. E aí quando a gente vai deitar, diz: Senhor, me perdoa, mas eu estou cansada. Inclina a cabeça e dorme. Quando lembramos, não é isso? Do Senhor. Mas eu continuo dizendo, estamos vivendo essas tribulações, estamos vivendo os últimos dias. E precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos buscar mais a Deus. E estar atento à voz do Senhor. Porque eu creio que assim como aquela pessoa, ela desesperada, pedindo pelo amor de Deus para levar ela para a igreja por uma situação que ela estava passando, horrível que ela estava passando, assim tem muitas pessoas. E muitos irão ficar. Muitos. E nós devemos, irmãos, estar atento, orando. Naquele dia me veio várias mensagens, me veio assim palavras, e eu não sabia o que Deus estava querendo, mas foram 2 pessoas que eu falei de Jesus. Eram 2 pessoas que o Senhor queria que eu fosse até elas para falar do amor. E precisamos estar atento a essa voz. Eu sei que é difícil, que estamos vivendo tempos complicados e difíceis. Mas eu quero assim, que no final, no último dia, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, muitos estarão fotografando, mas não vai sair nada ali na foto. Muitos serão gravando até partos, filmando partos, mas o bebê não vai estar mais ali. E vão se perguntar: cadê o meu bebê? Cadê o meu filho? Muitos estarão filmando os filhos brincando no parque, mas a foto, a imagem não vai estar ali. Porque o Senhor irá levar. Não é verdade? O meio de comunicação vai servir. Mas não como lembrança, não vai estar ali. O Senhor irá levar. Eu estava falando no culto no lar, lá em minha casa, dizendo que aquilo que mais dói é o que vai ficar conosco, que é a saudade. Quer dizer, que vai ficar com quem ficar aqui. A saudade daqueles que ficam. E eu não quero ficar com essa saudade. Eu quero ir para a glória de Deus. Mas eu preciso também levar a palavra de Deus. Ter comunhão com o Senhor. Estar atento à palavra de Deus. Ao ouvido. Onde quer que o Senhor quer que eu vá. Aonde é, Senhor, que eu tenho que ir hoje? A quem eu vou falar de Jesus? Para o meu colega de trabalho, para o meu colega na escola. Levantar pela manhã e falar com Deus. Levantar pela manhã e perguntar: Senhor, me dá uma palavra. Me guia até aquela pessoa que está precisando ouvir a tua voz. Não esperar como eu, né? Que a pessoa bata na minha porta, clamando pelo Senhor Jesus. O Senhor me deu essa palavra, tinha me dado essa palavra. Eu não sabia que eu ia trazer a mensagem hoje. Ele tinha me dado essa palavra em Mateus, no final do tempo. E Daniel, quando ele pergunta ao Senhor: quando será? Pergunta ao anjo: quando será esse dia? Né? E o Senhor, ele fecha o livro para Daniel. Ele conta as mesmas coisas que contou aqui, que Jesus falou para os discípulos, e depois ele disse: sela esse livro. É verdade, irmãos? E nós devemos estar atentos à voz do Senhor, todos os dias, atentos, porque estamos vivendo, sim, os finais dos tempos, estamos vivendo as tribulações, está difícil, muito difícil, mas o Senhor precisa de cada um, o Senhor precisa de nossas vidas. Ele enviou os seus discípulos, escolheram 12 discípulos. E através desses 12 discípulos, o Evangelho chegou até nós. E nós devemos dar graças a Deus, porque ele chegou até a gente. Né? E devemos levar adiante até o final, até o último dia, levar adiante esse Evangelho. E aí, quando eu cheguei aqui na sexta-feira, que eu fui para o culto no lar, eu me emocionei muito, né? Que vendo Cinha, Isaac,
Milena estava lá presente, Sheila, aquelas pessoas que já ouviram falar de Jesus através de nossas vidas, aceitaram Jesus. Está aqui, Sinara, né? Através do nosso evangelismo, que nós não cansávamos de falar de Jesus para ela, nem para Lela. E eles estão aqui. E aí, quando eu vi aquele trabalho, né, ali no culto no lar, na casa da irmãzinha, eu disse, glória a Deus. Esse trabalho vem do coração do Senhor. Porque o trabalho do Senhor, o evangelho do Senhor, está dando seguimento. Né? E tem acabado, irmãos. Esse trabalho de culto nos lares tem acabado. O amor, ele tem se esfriado. Né? Aqui mesmo, no versículo 24 de Mateus, ele diz, o amor de muitos esfriariam. E o amor, ele tem se esfriado. Mas o Senhor nos alerta para que venhamos amar uns aos outros. Venhamos estar atentos ao Espírito Santo de Deus, orando, lembrando do nome dos irmãos, colocando ele em oração. Né? Primeiramente por mim, eu orar por mim e orar pela vida dos meus irmãos. E amar mais os irmãos. E dar mais tempo para termos mais comunhão com o Senhor. Dar mais tempo ao Senhor, dar mais de nós, ler mais, orar mais, para ter mais comunhão com o Senhor. Para que assim possamos alcançar e sobreviver a essas tribulações. E alcançar até chegar ao fim. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, porque eu conheci esse Senhor. Porque uma pessoa bateu na minha porta e falou de Jesus para mim. Todos os dias eu oro por essa pessoa. Nunca esqueci de orar por ela nas minhas orações. Nunca esqueci de dizer muito obrigado por esta vida, porque ela bateu em minha porta e falou de Jesus para mim. E hoje eu conheço esse Jesus maravilhoso. E oro pela família, pela vida dos pastores espalhados aqui na terra. Por a vida dos evangelistas, daqueles que têm coragem de bater nas portas. Então que nós venhamos continuar com esse trabalho. Que nós venhamos continuar amando. É como o pastor disse, não precisamos de templo. Nós somos os templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós aprendemos. E aquilo que nós aprendemos, nós devemos levar adiante. Porque vidas estão morrendo. Vidas estão sofrendo. Estamos vivendo esses últimos dias. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa noite. Eu creio que o Senhor assim falou. Glória a Deus. Assim como falou no meu coração. E eu deixo, em nome de Jesus, essa mensagem nesta noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh,